Vamos lá? Bom, pessoal, boa noite a todos aí. Gabi, Flávia, Marjorie, tá? Vamos iniciar aqui nosso simulado. 30 questões, dá para a gente resolver rapidinho aqui, porque é só questões certo ou errado, tá bom? A gente era para ter resolvido esse simulado semana passada, mas por alguns percalços aí, né? A gente colocou no grupo aí, e aí a maioria decidiu que ia ser hoje. Então, pessoal, o que acontece? Diante do nosso pacote que a gente realizou, do nosso programa, né? Cronograma que a gente fez, onde o concurso era para ter se realizado dia 30, e aí, por algumas questões lá da prefeitura, a prefeita ela conseguiu, junto ao Ministério Público e a Polícia Federal, ela conseguiu adiar o concurso. Até o pesado momento, não tem data definida, tá? Acho que vocês estão acompanhando lá, eu também estou acompanhando aqui, não tem data definida. Porém, a gente precisava concluir nosso pacote, até porque o final do mês já é semana que vem, e o meu acesso vai bloquear, porque eu fiz o pacote de 3 meses, tá? E nada mais justo do que a gente concluir o que a gente começou, né? Então, deixar as coisas pela metade não é do meu perfil, tá certo? Quem me conhece sabe que eu já estava agoniado para concluir isso aqui, tá bom? Então, eu fiz aí um resumozão de 30 questões. Se vocês analisar essas questões, todas essas questões a gente vimos nas 10 aulas. Agora, lógico que a gente viu de uma forma múltipla escolha, né? A, B, C, D. A, B, C, D, E. Não viu diretamente como certo ou errado. Então, se alguma dessas aulas aí você marcou, eu me lembro dessa questão, lá era a letra B. Eu vi essa questão na aula tal, lá era a letra C. Então, se você marcou a letra C convicto, que realmente aquela resposta era a letra C, ou a letra A, ou a letra B, no certo ou errado, quando você lê, você vai matar a questão, né? Você vai ler lá. Eu sei que no final da leitura você vai dizer, isso aqui é certo. Tal aula eu marquei a letra C, tal aula eu marquei a letra A. Tá? Então, hoje aqui, o intuito não é deixar vocês cansados, não é deixar vocês preocupados. Será que eu estou bem? Será que não estou? O intuito hoje aqui é da gente colocar em prática o que a gente viu, de uma forma direta. Tá? Por quê? Qual é a ideia? É na hora que você estiver fazendo um concurso, que seja Cedro ou qualquer outra banca, ou qualquer outro município, né? Ou esfera, é você, na hora que lê, você saber, pô, isso aqui, com certeza, isso aqui está errado, né? Quando são questões de múltiplas escolhas, né? No caso que vocês vão fazer, fica meio complicado, porque, assim, às vezes surge você acha que é uma letra, mas aí quando vai ler a outra letra, fica em dúvida, a letra A é na letra C, na letra B e na letra D. Então, assim, eu particularmente prefiro questões diretas, certo ou errado, porque não tem dúvida, ou é certo ou errado. Na dúvida, não marca. Por que não marca? Porque aí não conta, né? Se você marcar errado, conta, né? Então, na dúvida, não marca, porque aí não entra na estatística lá da banca. Beleza? Então, vamos começar aqui. Vocês vão ver que tudo que a gente vai ver hoje aqui, a gente já viu nessas 10 aulas, tá bom? E detalhe, eu combinei com algumas, né? Mas no privado, mas aí eu fiquei na aula de hoje passar esse recado. Seguinte, quando a banca ela soltar a nota, tá? Soltar a nota dizendo assim, a prova é dia tal. Pronto, o que é que a gente vai fazer? Quando for, digamos que a prova seja domingo. Então, quando for na quinta ou na sexta, né, anterior ao dia da prova, a gente combina direitinho aqui no grupo e aí eu faço um simulado para que vocês, no dia da prova, vocês cheguem lá com a mente fresquinha, tá bom? Isso é um compromisso meu com todas vocês, tá certo? Então, eu já falei acho, com Tereza, com Vera, não me recordo, mas falei com alguém aí, e isso aí a gente vai fazer de boa, tá? Isso é um compromisso que eu vou, meu com vocês, tá certo? É só a banca marcar o dia que a gente faz, dar mais uma aula, porque eu sei que a maioria de vocês aí, chegar em casa, tem casa para cuidar, tem filho, e aí, com certeza, vão esquecer muitas coisas daqui para chegar o dia da prova. Então, essa é a ideia. É você, no dia da prova, ainda estar com a mente fresquinha, ainda estar com o professor aqui no pé do seu ouvido falando. Beleza? Então, vamos embora lá. Pegou já aí o material aí, Marjorie? Tá de boa aí? Anota aí, tá? Vamos embora. Pessoal, primeira questãozinha aí, diz o seguinte, fala sobre nuvem, né? Computação em nuvem. Então, se você analisar direitinho, a gente resolveu várias questões de computação em nuvem.
E aí o que acontece? A letra A, a primeira questãozinha diz assim: identifica-se software como serviço. Aí ele diz que a nuvem é uma nuvem chamada SaaS. Aí ele fala: quando um provedor de serviço oferece acesso a um ambiente baseado em cloud computing, ou seja, na computação em nuvem, no qual os usuários podem testar os aplicativos. Tá? Então, pessoal, no decorrer das nossas aulas, a gente viu que existe o serviço da nuvem. Se vocês voltarem um pouquinho no passado, vocês vão ver que eu fiz esse triângulo por várias vezes. Tá? Quando eu disse que existia três tipos de serviço em nuvem. Uma nuvem chamada IaaS, tá? Uma nuvem chamada IaaS, uma nuvem chamada PaaS, ok? E uma nuvem chamada SaaS. Então, esses são os três tipos de nuvem. Ah, professor, eu estava estudando, e aí, o que é que acontece? Eu, nos meus estudos, eu vi que tem outro tipo de nuvem. Tem nuvem chamada DAS, tem nuvem chamada CAIS. E aí, onde é que entra? Deixa eu falar para vocês. Homologado, só existe três tipos de nuvens. Agora, as outras nuvens que você vai encontrar aí no caminho, nos estudos, né, é como se fosse uma terceirizada dessas três nuvens homologadas. Entendeu? Por exemplo, uma nuvem chamada CAIS, ela é como se fosse uma terceirizada da nuvem SaaS. Mas para o concurso público, vocês têm que aprender esses três tipos de serviço: IaaS, PaaS e SaaS. Fechou? Então, o que acontece? Vocês estão vendo que a nuvem IaaS, ela está embaixo. Se ela está embaixo, ela é a base de onde tudo começa. Tá certo? Vocês veem que a nuvem PaaS, ela está no meio. É como se fosse desenvolvida. E a nuvem SaaS, ela está em cima, quando assim, chegou no topo, terminou a nuvem. Então, quando ele diz lá em cima que existe um software como serviço, ele diz para você aqui que esse serviço é uma nuvem SaaS. Aí tá aí tudo bem, né? São três tipos de serviço, ele citou um dos aí como SaaS. E ele fala assim: quando o provedor de serviço oferece acesso a um ambiente baseado nas nuvens, no qual você, usuário, tá, pode testar os aplicativos. E aí acontece, quando você aprende e entende que as nuvens existem três tipos de serviços, tá? Onde um é a infraestrutura, onde começa, onde o outro é onde testa e onde o outro é o usuário final, uma questãozinha dessa você mata de boa. Por quê? Essa nuvenzinha aqui chamada IaaS é onde tudo começa. Aí você pergunta assim: professor, como assim onde tudo começa? Ainda não entendi. Eu vou dar um exemplo aqui da nossa amiga Flávia, né? Que tem seus mimos aí, seus bichinhos personalizados, né? E agora, com certeza, vai vender muito na Páscoa. Então, digamos que Flávia, ela resolve contratar o serviço das nuvens para que os seus clientes tenham mais acesso ao seu portfólio. E aí, quando Flávia vai lá e contrata a empresa, ela tem que passar para a empresa tudo que ela tem de melhor. Fotos, vídeos, né, de todo o seu material. O que é que a empresa faz? A empresa começa a montar a nuvem. Então, essa nuvem é chamada de IaaS. Beleza? Quando a equipe trabalha, que ela pega todas as peças que Flávia tem, né, cataloga tudinho, por categoria, ou não sei, mas ela deixa tudo bem adequado, tá certo? Ou por datas, deixa tudo filé, é que ela faz. Até então, ela não solta para os clientes de Flávia. Simplesmente, ela vai mandar para a Flávia, vai dizer assim: dona Flávia, montamos a sua nuvem. Teste e veja se é isso que a senhora quer. Se a gente precisa melhorar, se a gente precisa acrescentar ou retirar alguma coisa. Então, nesse momento, a nuvem de Flávia passa a ser uma nuvem paz, uma nuvem onde Flávia vai testar e ver. Né? Então, vai chegar um momento que Flávia vai dizer assim: ó, eu testei aqui, a gente estamos na semana da Páscoa. Quando eu testei aqui, em vez de aparecer os ovos de Páscoa, apareceu aqui os brindes do Dia das Mães. Então, é aonde ela testa. E ela vai passando para a equipe. Entendeu? Então, quando a equipe ela testa, que passa toda sua dificuldade, que a equipe de programação conserta e deixa tudo redondinho,
Manda para ela, e agora? Aí Flávia vai dizer, agora tá ok. O que a nuvem faz? A empresa faz? Solta o serviço. E aí Flávia vai poder mandar o link. Por isso que Flávia vai dizer assim, lá na minha bio está o link. Clica lá que você vai ter acesso à nossa empresa. Certo? Então, quando ele fala que esse serviço aí você pode testar, esse serviço que testa não é SaaS, e sim PaaS, tá? Ok? O serviço que testa é o PaaS. Agora, o serviço que você coloca em prática, que as pessoas acessam de boinha, aí é o SaaS. E onde tudo vai começar é o IaaS. Tranquilo? De boa? E para vocês entenderem aí com o exemplo aí da nossa colega Flávia aí, da empresa dela. Deu certo aí? Deu, Gabi? Deixa um likezinho aí, Flávia, Mágia, de Gabi. Entenderam aí? De boa? Serviço das nuvens? Ó, show de bola. Beleza? Então, primeira questãozinha aí, vocês marcam que é errado. Fechou? A segunda questãozinha diz o seguinte, que lá na barra de tarefas do Windows 10, pode ser colocado os ícones dos aplicativos utilizados com maior frequência, agilizando-se a abertura desses aplicativos quando necessário. Ponto. E ele fala o seguinte, para colocar na barra de tarefas um ícone de aplicativo que esteja no menu iniciar, clica-se com o botão direito do mouse e em seguida mais, depois configurações e depois em fixar na barra de tarefa. E aí ele pergunta, certo ou errado? Ele faz essa pergunta, né? Então, o que acontece? Vocês entendem que essa barra aqui de baixo é chamada barra de tarefa, né? Você também entendeu e aprendeu que a gente pode fixar alguns aplicativos que a gente mais usa com frequência, tá? E ele diz que o caminho para você colocar esses ícones na barra de tarefa é você clicando com o botão direito, tá? Do mouse, tá? E em seguida, você simplesmente apertar em mais, depois em configurações, tá? Depois em configurações, e aí ele diz que depois em fixar na barra de tarefas. E aí eu pergunto, isso está certo ou está errado? O que é que vocês marcariam isso aí? Alguém se arrisca a falar? Pessoal? Pessoal, alguém se arrisca a falar? Eu fiquei em dúvida, professor, nessa daí, Hum, mas aí eu marquei a letra C. letra Marquei C, certo, certo. mas foi Tá. na dúvida. Qual é o caminho que ele diz? O caminho que ele diz é o seguinte, que você, para colocar na barra de tarefas, tá, um ícone, que está no menu iniciar, clique com o botão direito do mouse e em seguida mais. Depois configurar e depois em fixar na barra de tarefa, tá? Onde é que está o erro aí, Flávia? Infelizmente, Flávia, essa questãozinha ela está errada. Vou até marcar aqui. Onde é que está o erro? O erro está aqui, ó, nessa palavrinha configurar. Não tem essa palavra. Se você clicar com o botão direito, vai estar lá mais e depois vai aparecer fixar ou desafixar a barra de tarefa. Esse configurar, ele não aparece. Então a casquinha de banana está aqui, ó, nesse cara legal aqui. Ele não aparece. Ou seja, é uma situação que a gente nem toda hora está fixando, né? Mas se a gente começar a treinar, a gente vai pegar esse bizu. Então, a banca, ela foi sacana quando ela botou essa palavrinha configurar. Você não configura nada. Você simplesmente vai clicar com o botão direito, vai lá em mais, e você vai notar que quando você aperta o mais, de fato vai aparecer aquela setinha do lado do mais, vai aparecer lá, configurar, na barra de tarefa. Cadê meu mouse? Vai aparecer configurar na barra de tarefas, certo? Vai aparecer, não vai aparecer configurar, desculpa. Já estou ficando doido aqui. Vai aparecer simplesmente mais, e depois da setinha vai aparecer fixar na barra de tarefa, executar como administrador e abrir o local do arquivo.
Ou seja, essa palavrinha aí do configurar não aparece. Tá? Então, circulem esse configurar aqui, circulem aí e coloquem de lado aqui, que aqui é a casca de banana. Não, vou botar aqui, ó. Não aparece. Ok? Não aparece essa palavra. Ok? Anotaram aí? Então vamos embora, tá bom? Terceira questãozinha diz o seguinte, que o pacote do programa Microsoft Office 365, na versão online da suíte de aplicativos para escritório, focado no trabalho colaborativo e simultâneo de uma grande equipe e na segurança, se enquadra no seguinte tipo de serviço das nuvens: paz. Paz. Então, ó, o pacote do programa Office, versão online, tá? Da suíte de aplicativos para escritório, focado no trabalho colaborativo e simultâneo de uma grande equipe e na segurança, se enquadra no seguinte tipo de serviço das nuvens: paz. Então, o que é que vocês marcariam aí? Né? Notem que o pacote 365, a versão dele é online, tá? Professor, onde é que aparece esse pacote online? Onde que aparece esse pacote online? Simplesmente, ele aparece quando você abre o navegador do Edge, tá? O navegador do Edge, ele aparece lá, tá certo? Então, o que é que vocês marcariam? Como é que, deixa eu explicar melhor, como é que você ia achar esse pacote? Digamos que você nem tem Word, nem tem Excel, mas você precisa digitar um texto e fazer uma planilha. Mas você não tem um pacote. Então, se você abrir o seu navegador Microsoft Edge, você vai ver que ele vai aparecer descendo aqui, do lado direito. Tem lá pacote online, tem lá Word, Excel, tá ligado? PowerPoint, aparece lá. Mas ele é uma versão online. Lógico que ele não vai ter os recursos que a versão paga vai ter, mas com certeza não vai deixar você na mão, tá? Então, mais uma vez eu vou repetir. Esse pacote, na versão online, tá? Do aplicativo para escritório, focado no trabalho colaborativo e simultâneo de uma grande equipe e na segurança, se enquadra no seguinte tipo de serviço das nuvens: paz. Você acha que quando o navegador, a Microsoft, disponibiliza para você um pacote online, ele vai estar em desenvolvimento, testando, ou ele já vai estar testado? O que é que vocês acham? O que é que vocês acham, meu filho? Com certeza, a Microsoft não vai liberar um pacote online que não esteja já testado, né? Então, se ele está testado, ó, se ele tiver testado, ele está aqui na paz, como ele disse, mas ele não está testado. Já foi liberada a versão online, tá? Como ele diz ali, ó, de uma grande equipe e na segurança. Então, se ele já está liberado na versão online, com certeza ele não vai fazer parte da nuvem Paz, porque ele já foi testado. A nuvem que ele vai pertencer é uma nuvem chamada SAIS. Tranquilo? De boa? Você vê que a primeira com a terceira ele inverteu, né? Então, mais uma está errado. Certinho? Mais um que está errado. Entenderam aqui como é que funciona? Que o pacote está testando, paz. Se ela já liberou para o usuário final, sai. Fechou? Vamos embora para a quarta questão. Diz o seguinte: ao utilizar o recurso de enviar para, disponível a partir do clique do botão, clique com o botão direito do mouse sobre uma pasta do Windows 10, a partir do explorador de arquivos, e selecionar a área de trabalho, o comportamento padrão do Windows é criar um atalho da pasta. Certo ou errado? Certo, certo. Então, ó, vou marcar aqui certo e vou repetir a pergunta para você entender. Ao utilizar o recurso
enviar para, a partir do clique com o botão direito do mouse, sobre uma pasta. Ou seja, ele não está dizendo que aquela pasta tem que ser mandada diretamente para o trabalho. Ele foi bem claro no final. Cria-se um atalho. A pasta vai permanecer no seu local de origem. E ele foi bem claro ali, né? Quando você clica com o botão direito do mouse sobre uma pasta, e em seguida você seleciona área de trabalho, a pasta ficou aqui. O que foi para a área de trabalho foi justamente o que ele diz no final. Um atalho da pasta. Então, isso ó, está certinho. Beleza? Então, quem marcou aí, parabéns. Certo? Quinta questão diz o seguinte: para se aumentar a segurança do computador, removendo as senhas ao acessar o Windows 10, com contas da Microsoft, foi desenvolvido um serviço chamado Windows Hello. Certo ou errado? Vimos isso aí várias vezes. Então, eu não tenho dúvida e marco certo. Vimos isso aqui. O Windows Hello, assim como o BitLocker, né, o Windows Defender, foi uma das novidades que a Microsoft incluiu no lançamento do Windows 10. Tá? Ah, professor, e esse Windows Hello serve para quê? Como ele mesmo disse aí, removendo as senhas. Então, se você não está muito afim de digitar toda vez uma senha, você vai lá no Windows Hello e você ativa, dizendo que a sua entrada vai ser biométrica ou facial, tá? Então, se você optar por a entrada no computador for facial, tá? Ele escaneia, você tem que parar o olho aqui de frente para a câmera, ele faz um escaneamento do seu rosto e ele mira na íris do olho, tá? Não é só o rosto, não. Se você fechar o olho, ele não vai liberar a entrada do computador. Você tem que estar com o olho bastante aberto. Não é para ficar assim também, não. Normal, aberto. Mas por quê? Porque ele precisa fazer a leitura da íris, tá? Ah, professor, mas eu estou muito afim, não. Qual é a outra possibilidade? Biometria. Se o seu computador tiver acesso à biometria, beleza, só você botar lá a biometria. Se não, você pode comprar um leitor biométrico via USB e toda vez colocar lá a biometria, tá? Então, de fato, a Microsoft desenvolveu e isso é um serviço, tá, do Windows 10, chamado Windows Hello. Então, quinta questão, certinho. Fechou? Sexta questão diz o seguinte, que um usuário, ele criou uma tarefa agendada lá na Microsoft do Windows 10, a partir de um recurso chamado Ferramentas Administrativas, lá dentro do painel de controle, para ser executado todas as segundas-feiras, às 13 horas. Sendo assim, o computador pode estar sendo usado por qualquer pessoa. Certo ou errado? Certinho, tá? Veja que ele foi bem claro que o computador pode estar sendo usado por qualquer pessoa. Ok, tá? Ok. Não importa se é Jéssica, Maria, Gabi, Flávia, Emerson, não importa. O importa que toda segunda-feira, às 13 horas, o computador vai executar um recurso, né? Então, pode ser lá, toda segunda-feira, 10 horas, vai fazer um backup. Toda segunda-feira, 10 horas, ele vai fazer uma limpeza automática. Então, qualquer pessoa pode estar no computador, desde que o mesmo esteja o quê? Esteja ligado e com acesso à rede, tá? Com acesso à rede. Beleza? Então, é assim que ele funciona. Então, deixa eu só aceitar a dona Cris aqui, que chegou agora. E aí, dona Cris, tudo bom? Daqui a pouco ela já aceitou o link, já deve estar ruim lá. Entendeu, meu povo? Então, sexta questão também correto, certo. Quarta questão certo, quinta questão certo, sexta questão certo. Boa noite, dona Cris. Boa noite, desculpa o atraso, estava ali na Tá, igreja. tá de boa, amém. A gente já resolveu 6 questões, tá? Anote aí, por favor, o gabarito, para ele passar. Dona Cris? Estou ouvindo. Anota aí. Primeira questão, errado. Segunda questão, errado. Terceira questão, errado. Quarta questão, certo. Quinta questão, certo. E sexta questão, certo, ok? Ok, pode continuar. Beleza, vamos embora.
Sétima questão diz o seguinte, na sétima, que considerando o navegador do Google Chrome, o atalho que seleciona o texto na barra de endereço seria Alt mais D. Vimos isso aqui várias vezes, né? Essa daí não pode errar. Então, se você lembra das aulas, você vai marcar certo, fechar o olho e marcar certo. Então, Alt mais D vai selecionar não o texto, mas vai selecionar lá a barra de endereço. Beleza? Então, se você colocou lá www.supan.com.br e der um Alt D, né, vai selecionar aquele endereço em cima, né? Como ele diz, na barra de endereço. E a outra opção que você tem que selecionar é você colocar o mouse lá, a ponteira do mouse em cima lá do endereço e dar 2 cliques. Beleza? Mas a sétima questão você marca sem medo de errar, sem dúvida nenhuma. Certo. Ok? Vamos de oitava questão, que diz o seguinte: em uma rede de computadores, um computador pode assumir tanto a função de cliente quanto a função de servidor. Certo ou errado? Certíssimo. Eu posso comprar um computador e dizer, ó, a partir de hoje eu vou deixar esse computador paradinho aqui, vai ser meu servidor de arquivos, tá? Vou comprar mais 5 computadores, porque eu tenho 5 funcionários, e todos vão estar interligados a esse rapaz aqui. E vai chegar um dia que eu vou dizer assim, não, eu comprei um computador muito mais potente, e esse que era servidor, eu vou mandar formatar, e ele vai ficar um computador normal, tradicional. Então, um computador, ele tanto pode ter a função de, como ele disse, de servidor, como de cliente, tá? Então, oitava questão também é certa. Tranquilo? Nona questão diz o seguinte, que o Mac, ele é um número único gravado na placa que identifica o computador, independente dele estar ou não conectados a uma rede. Certo ou errado? Certíssimo. Também não tem o que discutir, nem tem que ter dúvida. Vimos isso aqui várias vezes. Eu disse para vocês que o Mac é como se fosse o chassi da placa, né? Chassi. E aí eu vou dar um exemplo, um carro. Um carro, se você abrir a porta, quando entrar dentro do carro, você levantar o tapete do carro, lá vai estar cravado o chassi daquele carro. Lá vai estar cravado lá o chassi do carro. Aquele mesmo chassi, se você perceber, vai estar no documento do carro. E se você nunca percebeu, você vai perceber que no para-brisa da frente, no para-brisa traseiro e nos 4 vidros do carro, no rodapé, vai estar o mesmo chassi cravado lá. Vai estar cravado lá, o número do chassi. Então, tanto faz se o carro está ligado ou não, mas o chassi é único, tá? Ah, o carro pegou fogo. Quando a concessionária fizer outro carro daquele modelo, sair da loja, da fábrica, não vai sair com o mesmo chassi. O chassi é único e intransferível, assim como o MEC. É igual também o CPF. Ah, fulano faleceu. A Receita Federal não pega aquele número do CPF e o próximo bebezinho que nascer, o bebê nasceu, agora você vai ficar com o CPF de fulano que faleceu. Não. O CPF é único, intransferível. Então, o MEC também, tá? O MEC é como se fosse o chassi cravado da placa. Ele não muda, independente de ele estar conectado em rede ou não, tá bom? Então, quando ele diz que ele é o único gravado da placa, identifica o computador, ó, certinho. Beleza? A 10ª questão diz o seguinte: e na utilização de criptografias para redes sem fios, um dos tipos que pode ser usado é a criptografia chamada WPA2, que se utiliza de uma chave secreta compartilhada. Corretíssimo, né? Vimos isso aqui quando eu falei lá das redes, vimos isso aqui quando eu disse que existia 3 tipos de criptografia. Um cara chamado WEP, e não se usa mais, e quando você configura o seu roteador sem fio ou com fio com uma rede WEP, significa que é uma rede aberta, e não tem chave, não tem senha. Tá? E ninguém quer deixar hoje aberto para o povo daqui a pouco fazer da sua calçada um parque de diversão, né? Está todo mundo conectado aí. Então não se usa mais isso aqui. A outra situação é o WPA, que significa que é uma chave criptografada. Só que também não se usa mais. Por quê?
Quando você configura WPA, ele só precisa de 6 números. Nem precisa de números, nem de algoritmo, nada. De letra, nada. É só 6 números. E também não se usa mais. Então, se usa essa tecnologia aqui. Por quê? Porque ela é mais segura. E quando você ativa o WPA2, é necessário que você coloque letras, números, letras, tá? E caracteres. Aí sim, a senha da sua Wi-Fi fica uma senha mais segura e mais forte. Então, essa é a necessidade de usar WPA2. Tá bom? Como ele disse aqui, utilize uma chave secreta e compartilhada. Pessoa compartilhada? Quando você chega na sua casa e você passa para o seu colega, seu vizinho, a sua Wi-Fi, né? Ó, você diz assim, ó, o nome da minha senha aí é concurseiro. Aí você bota o C maiúsculo, o resto minúsculo, e no final, em vez de O, você bota um arroba, que é para dificultar. Então, nesse caso, a WPA2 suporta, porque você usou uma letra maiúscula, letra minúscula, usou números e usou caracteres. É assim que ele funciona. Beleza? Então, a 10ª questão também está correto. Então, se você analisar aí, da questão 4 a 10, todos estão certos. Professor, isso pode acontecer no concurso? Pode sim. Pode sim. Então, tire isso da cabeça quando você fazer um concurso. Digamos que o concurso tem 10 questões. E você, da primeira à 5ª questão, você marcou tudo certo. Tem concurseiro que diz assim, peraí. Não. Tem uma coisa errada aqui. Não pode. As 5 primeiras ser tudo certo, não tem nenhum errado? Claro que pode. A banca ela pode usar esse artifício para deixar o aluno que não é preparado, que não resolve questões, que não faz simulado, nessa dúvida. E aí uma questãozinha que você marcou convicto, mas ficou naquele, deixa eu escolher esse daqui, você vai lá e no lugar marca errado. E perdeu uma questão boa. Então, isso pode acontecer, tá, pessoal? Isso pode acontecer. Beleza? Só para vocês ficarem assim. Vamos lá de 11ª questão, que diz o seguinte. Dentro do navegador Google Chrome, no seu operacional Windows 10, é possível você abrir uma nova guia através das teclas de atalho Ctrl T. Ctrl T. Certo? E aí? O que é que você acha? Ctrl T. Vai abrir uma nova guia? O que é que vocês marcariam aí? Ctrl T, né? Ctrl T. Um novo texto. Dá certo ou não? Dá certo sim. Tá? Então, Eu marca já ia aí. dizer, professor, eu marquei Já ia? certo. Pronto, graças a Deus. Então, ó, certo. Então, é como se fosse um novo texto. Novo texto. Ok? De boa? A internet hoje está meio que travando aqui, mas no final dá certo. Vamos lá. Na 11ª questão, 12ª, né? Desculpe. Diz o seguinte, que no Windows 10 tem por padrão uma ferramenta denominada restauração do sistema, pelo qual é possível retornar o sistema a um ponto de restauração só do dia anterior. Certo ou errado? Certo ou errado? O que é que vocês marcariam? Dona Cris? O que é que marcaria? Errado. Errado? E Flávia? Marquei errado também. Onde é que vocês encontraram o erro aí? Já que vocês marcaram errado. Eu acho Alguém? que é só no dia Onde é anterior. que acharam? Isso, justamente. Quando ele fala aqui, ó, só do dia anterior. É errado. Porque a restauração do sistema, tá? Ele vai te mostrar, se brincar, uma semana, 15 dias, ele te mostra vários pontos de restauração, tá? Então, por exemplo, no Windows 7, você precisava ir lá e ativar. Eu vou ativar a restauração do sistema. Porque se der uma merda, tá ativo. No Windows 10, não tem mais essa questão de ativação. Como ele diz ali, ó, tem por padrão uma ferramenta, é de padrão já do sistema. Então, digamos que esse computador desligou inesperado. Automaticamente, o próprio sistema, ele salva para você um ponto.
Ele vai dizer assim, ó, 20 horas e 10 minutos ele estava dando aula, a máquina estava ok. 20 horas e 27 minutos ela desligou. Então, quando eu ligar a máquina de volta, se eu quiser que volte tudo, as minhas pastas que estavam abertas, aquilo outro, é só ir lá restaurar o sistema, 20 horas e 10 minutos, tá? E voltar. E aí ele volta. Então, isso acontece muito quando tem atualização de driver. Ah, professor, hoje eu assisti a aula, deu tudo certo. A minha internet pegou, meu Word pegou, deu tudo certo. Mas hoje deu a bexiga e a porra do Word não pega. A Wi-Fi não quer pegar, não tem problema. Deve ter atualizado alguma situação, algum drive. Você vai lá em pesquisa, aqui embaixo, e bota lá, restaurar o sistema. E ele vai te mostrar vários pontos. Aí você coloca um dia anterior, geralmente, tá? E aí ele vai voltar. E aí vai abrir seu Word, abrir seu Wi-Fi, então é assim que funciona. Então, muito bom aí a observação de vocês, quando vocês viram que era errado, porque está lá só no dia anterior, não é só no dia anterior, tá? Então, muito bom aí a colocação de vocês. Ok? Vamos para a próxima questãozinha, a 13ª. Questão que diz assim. A memória ROM do computador, ela é considerada uma memória secundária para armazenamento das informações do disco, a qual não é apagada quando o computador é desligado. Certo ou errado? 13ª questão. O que é que vocês marcariam? Quem marcou certo, parabéns. Por quê? A memória ROM, de fato, ela é uma memória secundária. Secundária. Tá? Se você olhar qualquer placa e você ver um chipzinho assim, umas perninhas de lado, parece uma aranha, tá? Isso é a memória ROM, tá? Então, tudo que está gravado nela, como ele diz aí, quando você desliga o computador, não é apagado. Não é apagado, tá? Então, se você desligar o seu computador agora e daqui a pouco você, quando ligar, os seus ícones vão estar aqui? Vão. A hora não vai estar aqui certa? Vai. Então, essa memória ROM, ela segura as informações. Então, a memória ROM, eu costumo dizer que é como se fosse a bateria do nosso carro, da nossa moto. Se eu for sair agora, botar a chave da ignição e ligar, meu painel vai acusar lá. Minha quilometragem, minha hora, quanto eu tenho de gasolina. Ou seja, o fato de eu desligar o carro pode passar uma semana desligado, mas a memória ROM ou a bateria do carro vai segurar as informações, né? Vai segurar. Ah, daqui a uma semana eu liguei, eu tinha gasolina, agora está mostrando que eu não tenho mais, só se roubaram. Mas a função da bateria é segurar essas informações. Então, a mesma coisa a memória ROM. Passou um mês, vou viajar, estou de férias. O computador só no mês que vem. Quando você ligar, vai estar lá a hora, suas pastas, tudo lá. Beleza? Quer falar, dona Cris? Não. Não, né? Então, meu povo, a 13ª questãozinha, vocês marcam correto, certo. Beleza? Vamos de 14ª questão aí, que diz o seguinte. Uma rede do tipo MAN cobre áreas geograficamente dispersas, tá? Podendo abranger grandes áreas chegando a um país ou até mesmo a um continente, possuindo uma estrutura de maior custo e complexidade, já que pode possuir interconexão de várias sub-redes de comunicação. De comunicação. E eu te pergunto a vocês, certo ou errado? Isso é a função da rede MAN? Não, é errado. Então, marca aí errado. Então, a rede, geograficamente, ela pode abranger grandes áreas, chegando até países, continentes, etc. É uma rede chamada LAN. Essa rede aqui, MAN, é uma rede de cidade. Tá? Cidade. Então, independente de você estar aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua televisão, a nossa transmissão agora está através de uma rede LAN. Eu estou numa cidade e vocês estão em outra. Então, nós somos uma rede LAN. LAN não. Viajei aqui. O WAN. Onde é que eu já ia cometendo um gafe aqui das grandes, viu?
Vou apagar aqui. Vou apagar aqui. LAN é rede em casa. Vocês nem me corrigiram aí, não foi? Nem me corrigiram aí. Então, é uma rede WAN, a longa distância. Tá? Então, corrigindo aqui de boinha. A MAN é uma rede de cidade. LAN é uma rede local, interna. O WAN, a longa distância. E a PAN é uma rede pessoal. Tá? Ou seja, é os seus dados móveis. Tranquilo? De boa? Então, 14ª questão, errada. 14ª questão está errada. Certo? Vamos embora. 15ª questão diz o seguinte, que a nuvem chamada PaaS, ela contém os componentes básicos da IT na nuvem e oferece o mais alto nível de flexibilidade e de controle de gerenciamento sobre os recursos de tecnologia da informação no que diz respeito à computação em nuvem. Em nuvem. Então, lá, a PaaS, a plataforma como serviço, tá, contém os componentes básicos da internet. Tá? Da internet. Só que é o seguinte, o que é que vocês marcariam aí? Onde é que contém os componentes básicos? Não é numa rede chamada PaaS. E sim os componentes básicos estão numa rede chamada quem? IaaS. IaaS. Anotem sempre esse triângulo, tá? Sempre esse triângulo. Ó, básico, a base IaaS, o desenvolvimento, a PaaS, e o usuário final, a SaaS. Fechou? Então, aqui, ó, componentes básicos é PaaS? Não, é IaaS. Então, 15ª questão, errado. Errado, errado, errado. Tranquilo? Vamos aí na 16ª questão, que diz o seguinte. No navegador chamado Mozilla Firefox, o botão, tá aqui esse botãozinho aqui, ó, permite abrir o painel de histórico. Errado. Esse botãozinho aqui, quando ele é acionado, vocês vão notar que ele está aqui em cima. Aqui, deixa eu ver, aqui em cima, aqui, ó. Perto do seu, da siglazinha do seu nome, quando você se loga, tá? Então, esse botãozinho aqui está vendo o quê? Que ele está fazendo o download. Ele está descarregando, setinha para baixo. Então, não é histórico, e sim download, tá? E sim download. Vou botar aqui, não é histórico, não. Tá? É download. Download. Ok? É download. Pessoal, dúvidas até agora? Tá tudo certo, tudo tranquilo? Dona que chegou aí já na 6ª questão. Tá anotando tudinho? Tá de boa? Aí? Tô anotando tudo. Beleza. Flávia e Gabi, tudo certinho também aí? Alguma dúvida? Tudo certo, né? Beleza. Então vamos continuar aqui. Tá bom? 17ª questão. Diz o seguinte. A função da área de transferência do Windows 10 é ser um local de armazenamento temporário de informações copiadas, que o usuário pode usar em algum outro lugar. Certo ou errado? Então, a função da área de transferência, tá, é ser um local de armazenamento temporário das informações copiadas de um usuário para usar em algum outro lugar. Certo ou errado? Certo. Quando ele falou que é temporário, ele está correto. Por quê? Se eu der um comando aqui de copiar, tá? A máquina ela vai ficar esperando sim e colar aonde para mim transferir.
que você quer, tá? Então, ele temporariamente ele fica na memória da máquina. Mas se eu reiniciar o computador, aquele comando vai para o saco. Ele perde. Então, se eu, quando ligar o computador, reiniciar o computador, eu colocar lá Ctrl V para colar, a máquina ela vai dizer assim, ela não vai nem sair do canto, porque não existe o Ctrl C que foi dado, foi apagado quando ela reiniciou. Então, ele é uma área de transferência, ele é um comando temporário, beleza? Se você reiniciar a máquina, ele perde as configurações. Fechou? Então, 17ª questão está corretíssima. Na 18ª questão, diz o seguinte, que o Mozilla Firefox apresentou uma página de resultados de uma pesquisa da web na qual o usuário deseja procurar uma palavra específica. Ponto. E ele fala, para fazer isso, o usuário pode acessar a caixa de texto de procura na página, pressionando em conjunto as teclas Ctrl mais F. Certo ou errado? Essa questão não pode errar, tá? Porque a gente já viu aqui várias vezes que, até eu sempre cito o mesmo exemplo. Você sai o resultado do concurso, você entra na página da banca, tá lá, 5.000 pessoas passaram. Você não vai passar o dia procurando seu nome. Então, quando você dá o Ctrl F, tá? Vai simplesmente acessar uma caixa de texto. Geralmente, essa caixa de texto ela é aberta aqui, do lado direito, na parte superior. E aí você coloca o seu nome, fulaninho de tal, da Silva, e aí, dando Enter, ele vai simplesmente procurar seu nome, entre os 5.000 aprovados. Se você, infelizmente, não passou, ele não vai ter nenhum resultado. Mas se você passou, ele vai mostrar você lá o nomezinho, ele aparece o nomezinho em destaque. Tá? Como se você tivesse passado um marca-texto. Tá bom? Então, Ctrl F está corretíssimo. Então, 17 e 18 está correto. Fechou? 19ª questão diz o seguinte, que um usuário estava com várias guias abertas em uma janela do navegador lá do Mozilla Firefox. Ok? E ele diz o seguinte, que o atalho por teclado que permite fechar a guia atual seria Ctrl W. Então, o que é que você tem que imaginar? Você vai imaginar assim, e aqui é a tela do seu computador, tá? Ok? Então, essa tela, você entende que ele é um quê? Que ele é uma janela. Aqui ele diz, em uma janela do navegador. Então, a guia é como se fosse o quê? Várias portas. Então, digamos que eu abri aqui a PC Concurso. Então, ele abriu para mim aqui uma guia. Digamos que eu vou lá, cliquei lá e coloquei agora Consulpan. Ele abriu uma segunda guia. A janela permanece. Agora você pode ter várias guias. Digamos que eu estou procurando saber as notícias e G1. Abri mais uma guia. Todos estão na mesma janela. E ele diz o seguinte, o atalho que permite fechar a guia atual, lembre-se que é a guia atual, e não a janela por completo, tá? Porque a janela por completo, você aperta Alt F4, e aí ela fecha a janela por completo. Eu quero só eliminar a guia atual. E ele diz que você faz assim, ó, Ctrl W. E aí você está certíssimo. Então, Ctrl W vai fechar a guia atual. Tranquilo? Anote isso aí também. Fechou? Vamos para a questão 20, que diz o seguinte, que a opção que permite excluir o histórico de navegação dos browsers, quem é os browsers? Os navegadores, apaga da memória a RAM do computador todos os arquivos que tiverem sido feitos download da web e armazenados na máquina. Então, a opção que permite excluir o histórico de navegação dos browsers apaga da memória a RAM do computador todos os arquivos que tiverem sido feitos downloads da web e armazenados na máquina. Então, ó, essa questãozinha 20 está errada. Quando ele diz, a opção que permite excluir o histórico de navegação, apaga da memória RAM. Meu povo, memória RAM é aquele pentezinho que se coloca na placa. Não tem nada a ver com a navegação, tá? Aquele pentezinho
verdinho, certo? E você vê na placa. Desenha ele aqui, ó. Ok? Então, não tem nada a ver. Então, se você excluir o histórico da navegação, o que você fez da luz, está na sua área de trabalho, vai permanecer lá, não tem problema. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? A memória RAM fica lá na placa conectada. Tranquilo? Então, a questão 20 está errada. Está errado. Vamos de questão 21, que diz assim: a computação em nuvem é uma forma de utilizar memórias computacionais e local de armazenamento de arquivos em computadores interligados à internet. Ponto. Vírgula. Podendo esse arquivo ser acessado apenas nos computadores locais. Aí, meu povo, quando ele fala apenas, ficou errado. Por quê? Porque a gente sabe que as nuvens é muito grande, né? A gente olha para o céu e vê o céu enorme. Então, como é que ele diz? Se jogou um arquivo nas nuvens, significa que você pode acessar ele de qualquer lugar do seu país ou de outro continente. Ah, meus arquivos estão aqui no Google Drive, mas amanhã eu vou estar essa hora nos Estados Unidos. Não tem problema. Ligo o meu computador, acerto lá meu Google Drive, está lá minhas pastas como se eu estivesse no Brasil. Então, quando ele diz que apenas nos computadores locais, então, o que servem nossos tablets, nossos celulares, né? Oxe, eu estou na rua, quero acessar aqui meu arquivo. Vou sempre pro meu celular ou eu tenho que esperar chegar em casa passar o computador? Então, pergunta sem nexo aí, né? Então, se a gente fosse na lógica, a gente já matava aí. Então, 21, errado. Ok? 21, errado. Vamos de 22, que diz o seguinte. 22 diz o seguinte. Que o Windows 10, ele possui um recurso chamado Windows Hello, que é uma maneira de se obter acesso rápido aos dispositivos com esse sistema operacional. E ele diz o seguinte, que o acesso aos dispositivos pode ser feito por meio da impressão digital ou a leitura facial. Lá atrás a gente viu isso, né? De uma forma diferente a pergunta, né? Mas isso é, ó, correto ou não? Correto, né? Ou facialmente ou na biometria você acessa. Então, isso é a função do Windows Hello. Então, 22, correto. Beleza? 23 diz o seguinte, que o Windows 10 ele possui uma grande quantidade de atalhos de teclado, que permite ganhar tempo e aumentar a produtividade no uso do sistema. E ele fala, sendo assim, ao clicarmos nas teclas Windows mais C, abriremos o aplicativo de configurações. Isso está certo ou está errado? O que é que vocês acham aí? Alguém se arrisca a falar? Gabi, Dona Cris, Flávia. Alguém se arrisca a falar? O Windows mais C vai abrir o aplicativo de configurações. Professor, Oi. eu marquei certa. Marcou certa? Uhum. Entendi. Oi. Dona Cris, e a senhora? Eu marquei errado. Marcou errada? O que é que a senhora acha que é? Eu sei que eu marquei errado, lendo Foi? ela. Entendi. Olha só, Flávia, como disse Dona Cris Não, aí... professor, espera. Oi? A 23, né? A 23. Eu disse foi no sentido da 22. A A 23 eu 22 está marquei errado certo. também. A 22 está certo. É, marquei errado a 23. Foi. A 23 que marcou errado, né? Foi. Entendi. Vamos lá. Ó, se vocês marcaram errado, vocês estão de parabéns. Tá? Por quê? Para abrir as configurações do aplicativo, é o Windows mais I. O Windows mais I. Certo? A função da tecla, deixa eu marcar aqui, o Windows mais C, simplesmente é para abrir ou fechar a pesquisa do Windows, desde que o seu copiloto não esteja desabilitado. Tá? Então, vocês entendem que o Windows mais C, tá?
Não confunda. Ctrl C é copiar. Beleza? Ctrl C é copiar. Estão se referindo ao Windows. Essa teclazinha que tem a bandeirinha aí. Então, a teclazinha Windows mais C, a função dele é abrir ou fechar a pesquisa do Windows, desde que o copiloto. O que é um copiloto? É o cara que no Windows 11 substituiu a Cortana. Por quê? Porque o copiloto ele foi desenvolvido, a base dele foi desenvolvida na inteligência artificial. Então, a Cortana ela não tinha essa base. Tá? Então, quando você fazia a pesquisa lá no Cortana, ele ia te mostrar só localmente ou na internet. Só que com o copiloto, ele te mostra pesquisas que vêm da inteligência artificial. Tá? Então, hoje é muito fácil. Ah, eu preciso amanhã entregar um trabalho na escola e fala, sei lá, de crase. Mas eu não sei nem por onde começar, nem os slides, não tenho noção. Não tem problema. O próprio o Google aí, a Microsoft, o Google, você tem um cara chamado de inteligência artificial Germini, tá? Tem a Germini, tá certo? Então, se você clicar lá na Germini, ou o próprio copiloto, você coloca lá o assunto que você quer, trabalho de crase, e aí ele vai te dar tudo prontinho lá na inteligência artificial, tá? Falando de crase, desenvolvimento de crase, dúvida de crase, ele te dá tudo lá certinho, te dá um portfólio completo. Tá? A inteligência artificial, ó, chegou para ajudar a gente. Isso é bom, professor? É bom e é ruim, porque com certeza, num futuro bem próximo aí, muita gente, se não se atualizar, vai ficar desempregado. Essa é a realidade. Entendeu? Porque você não vai precisar mais de um estagiário para fazer aquilo. Se a inteligência artificial faz para você. Essa é a realidade. Entendeu? Ah, vou reduzir aqui o número de empregados, porque chegar de noite com meia horinha, a inteligência artificial faz tudo para mim. Me manda já tudo prontinho. Tá bom? Mas a gente tem que acompanhar a evolução da tecnologia. Graças a Deus. O Pix está aí, né? Mostrando isso aí. Beleza? Então, a 23 é errado. A 24 diz assim: considerando o aplicativo do escritório, e aí ele fala do Excel 2019, o resultado da seguinte expressão, igual a truncar. Truncar. Aí ele abriu lá. 16 dividido por 3, tá? E 0. Será 5. Será 5. Então, se você analisar, se ligue só. Se você analisar aí, e você... Essa daí, Pode dizer, Flávio. essa daí, professor, eu marquei certo. Só não sei se meu raciocínio está certo, mas Qual foi o seu raciocínio? Para a gente ver se a gente bate aqui. dá 5,33, 333, uma dízima. isso. É. Aí, como é trucar, a gente retira as casas decimais. Aí deixa só o 5. Isso. É isso mesmo? Perfeito seu raciocínio, tá? Ainda E bem. você ir ao pé da letra, o que é que diz a função trucar? Ela significa quebrar. Na verdade, ela diz quebrar o número para transformá-lo em um número inteiro. Então, se ele deu 5,333, ele quebra a dízima e deixa só o número inteiro. Por isso que ficou 5. E aí, por isso que ele diz, né? Que quebra o número inteiro, tá? Caso o mesmo encontre uma forma decimal. Foi isso que você achou. 5,333. Então, se dispensa as casas decimais e deixa só o número inteiro. Então, aqui ele diz que quando você divide 16 por 3, vai aparecer 5,33333. Como você usou a fórmula trucar, ele dispensa as casas decimais e ele será 5. Então, ó, seu raciocínio está perfeito. Se Vera tivesse aqui, tava confusão. Ela dizia que tinha que ser 5,33. Ok? Dona Pires, sabia dessa, né? De boa? Marcou certo? Tá. Beleza. Vamos embora. Questãozinha 25. Diz o seguinte. Ao preencher a fórmula do igual maior, a fórmula aí, na célula A4, o valor exibido por esta será 1. Será 1. Certo ou errado? Então, vamos lá. O que é que ele diz? Fórmulazinha do maior. E aí eu vou repetir para você. Existe maior, menor.
máximo e mínimo. Só relembrando para vocês. Eu disse a vocês em várias e várias aulas que todas as vezes que a banca colocar na questão uma forma de maior ou menor, vocês vão olhar para a forma e vocês vão levar que tem intervalo e condição. Se a banca colocar máximo e mínimo, só tem intervalo, não tem condição. Tá? Então, quando ele disse maior ou menor, ele coloca um intervalo. Quem é o intervalo aí? De A1 até C3. Então, ó, traçando aqui na planilha, eu vou de A1 até C3. Então, ó, vamos mixar aqui tudinho. E aí ele diz o seguinte, que maior de A1 até C3, ele diz, não quero qualquer maior. Eu quero simplesmente, venha para cá, eu quero o sétimo maior. Isso aí. E ele disse que vai ser o resultado 1. Então, vamos lá. Ó, primeiro maior. É 5. Segundo maior é 4. Depois 3. Terceiro maior é o 3. Quarto maior é 2. Quinto maior é 2 de novo. Sexto maior é 1. Sétimo maior é 1 de novo. Então, ó. Correto. Ou seja, maior, menor, máximo, mínimo, não precisa você fazer conta. É só você traçar. Se ele está dizendo de A1 até C3, passa a caneta ou o lápis até onde ele mandar. Digamos que ele dissesse assim, de A1 até B3, tirasse o C. Né? Quem é aí o quinto maior? Então você botar. Quinto maior, primeiro maior é 5, segundo maior é 4, terceiro maior é 2, quarto maior 1, quinto maior 1 também. Então a resposta também seria 1. Tá? Então, se atentem, fiquem ligados no intervalo. Às vezes ele diz assim, de A1 até B3, e o cara acaba listando até o C. Ele não pediu o C, ele só pediu até a coluna B. Tá? Nesse caso da gente, ele incluiu todas as colunas, coluna A, coluna B, coluna C. E ele disse A1 até B3, ele incluiu todo mundo. Beleza? Então, na provinha, circulem. Primeiro maior, segundo maior, terceiro maior, quarto maior, quinto maior. Ah, o quinto maior foi 2. E o sexto maior, professor? É 2 de novo. E o sétimo maior? É 2 de novo. Quantas vezes tiver o número repetido, vai seguindo a ordem lá, crescente lá. Beleza? Então, essa daí foi tranquila. De boinha. Top? Vamos de 26, que diz o seguinte. Combinação de teclas utilizadas no Google Chrome para adicionar uma página aos favoritos seria Ctrl F. Vimos aí numa questãozinha anterior que Ctrl F é para pesquisar alguma caixa de diálogo e não para favoritar. Tá? Então, Ctrl F está errado. E aí, qual seria o atalho para você colocar a página nos favoritos? Nada mais nada menos que Ctrl D. Depois, eu olho essa página, mas eu gostei muito. Ah, acessou a página. Pô, interessante isso aqui. Aqui, se botar os dados, ganha um desconto, mas eu estou atrasado. Ctrl D, joga ela para os favoritos, para depois, a hora que você achar necessário, você ir lá e como é que se diz? E acessar a página. Tranquilo? De boa? Essa foi tranquila aí, né? Vamos lá. 26, errado, ok? Vamos aí de 27, que ele diz o seguinte. Combinação de teclas utilizadas no Mozilla Firefox para abrir uma nova janela. Ctrl J. Certo ou errado? Errado. A gente viu aqui que Ctrl J é de download já feito. Tá? A setinha fica baixando. Quando terminar, vai para a pasta que você direcionar. Por padrão, ele já joga na pasta download. Mas você pode ir lá e mudar o caminho. Ah, eu quero que seja na área de trabalho, como tem aqui, concurso. Né? Vai cair direto concurso. Então, Ctrl J é para download. Beleza? Download. Vamos aí de 28. Que diz o seguinte. Para alterar a orientação da página para a paisagem ou para retrato, lá no Word 2016,
O usuário deve clicar no botão. Está ali o botãozinho com painel de seleção. Localizado na aba Layout e selecionar a opção desejada. Certo ou errado? Então, ó, vamos lá. Certo ou errado? Mais uma que eu vou marcar errado. Por quê, professor? Porque ele está dizendo o seguinte ali, ó. O usuário deve clicar no botão painel de seleção, localizado na aba Layout e selecionar a opção desejada. Negativo, tá? Quando ele coloca a aba Layout, não é só selecionar a opção desejada. Ele vai vir outra aba, o nome Orientação. Orientação. Aí sim, ele vai colocar lá paisagem, retrato ou paisagem. Orientação. Ok? Não é só direto, não. Isso aqui está errado. Então, mais um que está errado. 28. A questãozinha 29 diz o seguinte, tá? E na pasta rascunhos lá do Outlook ficam armazenados a mensagem, fica armazenado, a mensagem de correio eletrônico que estejam sendo editadas e ainda não tenham sido enviadas. Certo ou errado? Certo. Não é rascunho? Então, ó, na pasta rascunho, ficam armazenadas mensagens de correio que estejam sendo editadas e ainda não foram enviadas. Correto? O que é que pode acontecer? Você está aqui digitando o seu e-mail, daí seu filho chama, mãe, acabei, traga a toalha, aí você corre. Quando você voltar, você vai notar que a sua mensagem vai sumir, né? Não acho que ela sumiu e você perdeu. Simplesmente, ela, quando começou a copiar e não finalizou, ela já joga automaticamente, já joga para rascunho. Isso acontece direto no WhatsApp, né? Que agora tem essa função. Você começa a digitar para uma pessoa, daqui a pouco o telefone toca, daqui a pouco chega a mensagem de outra, você para de fazer o que está fazendo, não enviou, você vai notar que em cima da mensaginha lá do seu WhatsApp aparece um bem pequenininho assim. Eu gostaria de... aparece lá assim, rascunho, né? Ok? Então, essa daí foi tranquilo. E aí, na nossa 30ª questão diz o seguinte, que as teclas de atalho utilizadas para abrir uma nova guia, tá? Uma nova guia no Google Chrome em um ambiente Windows seria Ctrl G. Certo ou errado? O que é que vocês marcariam aí? Lá no navegador. Ctrl G. O que é que a senhora marcou aí, dona Cris? Errado. Errado. Para abrir uma nova guia, seria o quê? A senhora anotou? Nem lembro mais, mas eu não me lembro que é essa letra aí, não. Essas teclas de atalho me deixam doida. É complicado, né? É. Então vamos lá. Ó, dona Cris, Ctrl G no navegador serve para você encontrar a próxima ocorrência de uma palavra, uma frase, tá? Para abrir uma nova guia é Ctrl T, né? Não é um novo texto? Novo texto. Não, tá? A janela está aberta e você pode abrir uma nova guia. Então, Ctrl T, o novo texto. Tá bom? Então, a 30ª questãozinha está errada. Ok? Então, pessoal, vocês que estão presentes aqui, Flávia, Dona Cris, Gabi, eu queria desde já, de coração, agradecer a vocês, tá? Pela confiança no nosso trabalho, pela confiança nas aulas, agradecer a Flávia, que indicou o irmão, que chamou não sei quem, agradecer a Gabi, que também chamou não sei quem, Dona Cris, que, entendeu? Então, esse feedback, esse boca a boca, então eu queria agradecer. Também não posso deixar de agradecer o pessoal que fez parte do grupo, né, como Adriano, Dona Alcinete, Amanda, Aparecida, né, o irmão de Flávia, Fabiano, Fatinha, Carol, Luísa,
Marcelo, Tereza, Vânia e Vera, tá? Então, todo mundo que faz parte do grupo, eu queria desde já, de coração, agradecer por toda a amizade, né? Todo o respeito, e dizer que é muito bom sempre poder passar um pouquinho do que eu conheço para vocês, tá? Eu me divirto, principalmente quando o verão já está aí, me divirto demais. Com essa parada do sério, tirou todo mundo de tempo, mas a gente precisaria concluir esse pacote, tá? Então, nosso ciclo, ele deu uma pausa agora, né? Ele não terminou, tá? Então, esse projeto sério, ele não terminou. Por quê? No começo da aula, eu disse para vocês, Dona Cris não tinha chegado ainda, eu me comprometi, Dona Cris, assim que a banca definir a data da prova, quando for uma semana para a prova, ou na quinta ou na sexta, iremos fazer outro simulado. Isso aí por conta da gente, tá bom? Vai fazer um simulado mais ou menos disso aí, de 30 questões. E aí a gente coloca, dessa vez, a gente coloca, ou coloca certo ou errado, ou múltipla escolha, para você entrar no ritmo da prova. Mas o certo ou errado a gente adianta um pouquinho por conta do horário. Então, isso aí eu me comprometo com todo mundo aqui do grupo, tá? Pode ficar tranquilo. E eu vou ficar ligado aí quando é que vai ter essa prova. Vocês também podem ficar ligados colocando alguma informação no grupo. Mas nossas aulas, a maratona de questões de informática, tá? Para a Prefeitura do Céu, a gente concluiu hoje, com esse simulado. Eu espero que vocês tenham gostado das aulas. Quem nunca tinha assistido aula, como minha amiga Flávia, e eu acho que Gabi também, que não participou dos outros grupos, né? Espero que tenham gostado. Me desculpem se eu falhei em alguma coisa, mas em tecnologia, às vezes a internet não pega, às vezes o computador não ligou, né? Muitas vezes eu até agradeço demais a compreensão de todos vocês, porque muitas vezes eu tive que adiar a aula porque eu estava na estrada, porque eu estava viajando, e todo mundo aqui sempre foi muito compreensivo, muito adulto, e aí eu só tenho que agradecer, né? De coração mesmo, tá? Fico muito grato por vocês me indicarem para aula, por indicarem para alguém, tá? Então, precisando, estou à disposição, tá? 24 horas. Só não sei se vou responder na hora, mas com certeza irei responder. Então, meu WhatsApp aí, todo mundo tem. Qualquer dificuldade que vocês tenham, pode mandar mensagem. E assim que eu puder, eu vou responder todo mundo. Tá bom, meu povo? Então, desde já, muito obrigado por tudo, pelas 11 aulas, tá certo? Tenho um carinho enorme por cada um respeito também, admiração. E aí, vamos seguir nossa trajetória, né? Ficamos ligados aí no que vai acontecer. Eu também estou ligado no PCI Concurso. Vi que abriu algumas prefeituras, principalmente na área de vocês, né? Na área da educação, mas fica muito longe aí de Salgueiro. Então, para vocês só tem grande importância se for nessa região aí, tipo Verdejante, Mirandiba, Paramirim, Uricuri, próximo a vocês aí, né? Como o caso de Flávia, lá em Cabral, que tem uma seleção. Eu vi que as que abriram eram tudo do lado de cá, então não vi muito sentido, não, tá? Então, eu desejo boa sorte a todo mundo, não parem de estudar, não parem de estudar, tá? Eu sei que é difícil, principalmente para quem tem filho, é muito complicado chegar em casa, cuidar de menino, acordar cedo, né? Mas é assim mesmo, né? É na raça que a gente consegue o objetivo. Eu até coloquei uma frasezinha para vocês lá no final de vocês, onde dizia o seguinte: nunca duvide do quanto você é capaz, tá? E aí lá embaixo na figura ele complementa dizendo assim: o não você já tem, só lhe resta buscar o sim, tá bom? Então, muito obrigado, boa noite a todos e fiquem com Deus, tá bom? Tchau, tchau, dona Boa Cris. noite, pessoal. Oi. Eu é que agradeço, viu, Emerson? A gente aqui agradece, porque para mim mesmo, foi muito aprendizado, muito. Se eu tivesse Também. mais tempo, tinha me dedicado mais, podia ter certeza que daria certo, né? Prestar um concurso agora. Mas é como o senhor disse, bola para frente. Quando tiver mais perto, a gente faz o simulado. E se Deus quiser, dá certo. Vai dar né? certo. E assim, eu acho que vocês notaram que sempre nossos pacotes, eu particularmente, eu sempre me coloco no lugar de vocês. Não é fácil essa vida de estudante, para concurso, não é fácil essa vida de quem é contratado, né? Mudou o prefeito, você fica sempre numa situação complicada, né? Como foi o caso da nossa colega Tereza, né? Mudou o prefeito, ela teve que sair de onde ela trabalhava. Inclusive, eu acho que ela está sem trabalhar, mas daqui a pouco dá certo, que ela é muito desenrolada. Então, assim, os pacotes que a gente sempre sai, né, sempre divulga,
sempre são em valores com um valor significante que cabe no bolso de todo mundo. Só basta o pessoal fazer um esforço a mais. Hoje a gente tem 12 pessoas aqui nesse grupo. Então, como eu disse lá no começo, para mim só teria como fazer esse grupo se eu tivesse no mínimo 10. Por quê? Porque quando eu contrato a plataforma para isso acontecer aqui, para ficar gravado, tá? Eu tenho que botar o nome de vocês lá e divulgar, e pedir a liberação. Então, emite os boletos. Então, eu fiz um valor que estava para pagar os 3 meses, sem precisar estar cobrando de ninguém. Então, eu acho que, às vezes, a gente faz um esforço aqui, né? Outro. Teve outras pessoas que eu mandei o convite, pessoal, estou sem dinheiro agora, não dá. Tudo bem, tá tudo certo. Cada um sabe do seu momento, quando o sapato aperta. Mas eu acho que, se você analisar, o pacote que a gente cobrou por 11 aulas, ficou um valor insignificante. Se você botar uma coxinha e um guaraná, nem dá, né? Mas, graças a Deus, todo mundo compreendeu, tá? Como você sempre compreende, e isso é o diferencial de trabalhar com pessoas adultas. Então, muito obrigado mais uma vez, tá? Inclusive, ontem mesmo o pessoal me ligou aí de Salgueiro, que abriu concurso para a Polícia Civil lá do Ceará, né? E aí a regra foi a mesma. 3 meses de aula, né? Então, se realmente esse projeto for para frente, eu passo para vocês depois. Caso vocês tenham interesse, eu incluo vocês lá. Até então ficou só no projeto, uma pessoa lá de Salgueiro ficou encarregado de ver o grupo, né? Se daria no mínimo 10, e aí bola para frente. E não deixe de estudar, tá? Eu sei que Flávia passa o dia lá na escola, Dona Cris lá na escola, Gabi também, tem as correrias dos meninos, mas não deixe de estudar. E qualquer coisa, dê um grito aqui, tá bom? E tamo junto. Valeu. Um forte abraço para todo mundo. Fique com Deus, Valeu. tá? Bom feriado para todos. Igualmente, para você também. Valeu, Tchau, tchau, bom pessoal. feriado. Tchau, boa noite.